Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sempre tão feliz de estar na sua companhia. Você já se inscreveu no meu canal? Eu te agradeço. Não esqueça de compartilhar com os amigos no Face ou no WhatsApp. Hoje eu quero falar um tema um pouquinho delicado. Inclusive, se você está assistindo esse vídeo com uma criança, eu ia pedir para você assistir sozinho ou sozinha, porque o tema é muito delicado. Então eu quero que você acompanhe com atenção a construção desse vídeo que eu estou gravando agora, tá bom? Eu vou ler um trecho de um livro da Rosane Collor. Começamos então assim. Ao longo de todo o tempo em que eu estive casada, Fernando se dedicou à magia negra, trecho do livro Tudo o que eu vi e vivi, de Rosane Collor. A mãe Cecília, a mãe de santo mais famosa de Alagoas, e Fernando Collor, ligava para ela quando precisava atingir os seus objetivos. Ele não vivia sem a orientação dela. No dia da sua posse, ele chegou a subir a rampa do Planalto, vestindo branco, conforme foi a orientação dela, e ele subiu a rampa com ela, conforme está aqui nessa foto. Olha, tem um pouquinho de reflexo da minha janela, mas você consegue ver, né? Tá vendo? Ele subiu então a rampa. A mãe de santo tinha livre acesso ao palácio. Em 1989, Silvio Santos ele acabou despontando nas pesquisas. A mãe Cecília foi convocada para ajeitar as coisas. Ela teria ido então em um cemitério, colocou uma magia na boca de 7 defuntos recém-enterrados no cemitério. No outro dia, a justiça impugnou a candidatura do Silvio Santos a presidente. Em uma outra ocasião, isso é mais delicado, segundo a esposa de Fernando, ele teria contatado 2 filhas de santo grávidas. A mãe de santo fez com que elas abortassem e ela teria sacrificado os fetos. A mãe de santo também, segundo o livro, matava búfalos, macacos, bodes e galinhas. Os trabalhos sempre eram pagos em dólar. No livro estão publicados, inclusive, as cartas dela para Collor e as orientações para ele. Em 15 de março de 1990, ele se torna presidente e, por fim, acaba renunciando 2 anos depois, em 29 de dezembro de 1992. E por que eu estou falando desse vídeo sobre essa história? Porque a gente começa com uma mãe de santo subindo uma rampa, fazendo trabalhos, inclusive trabalhos no Planalto, para segurar um presidente da República. No dia 23 de junho de 96, Paulo César Faria, que era o braço direito do Collor, foi encontrado morto com a namorada Susana Marcolino. Esse daqui, ó, vou mostrar para vocês, esse é o famoso PC Faria. Muitas pessoas que têm 50, 60 anos, 40 e pouco, vão lembrar dele. Ele era o braço direito do Collor. Inclusive, no dia que aconteceu, eu estava fazendo um programa ao vivo com o Gugu. Entra o repórter na cidade e aquele alvoroço, porque mataram com a namorada. E a acusação principal é que a namorada teria matado o PC e depois ela tivesse se suicidado. Eu, ao vivo, eu disse, isso não aconteceu. Alguém entrou pela janela e acabou assassinando os 2. Isso estava ao vivo, inclusive. O Collor foi acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. E Collor passou por maus momentos. Mesmo assim, ele foi absolvido de todas as acusações. E o que eu acho é que brasileiro tem memória muito curta. Em 1992, Pedro Collor, o irmão do Collor, ele concede uma entrevista para a revista Veja, esse rapaz aqui, ó. E ele acaba falando uma série, toda a verdade, toda a podridão do governo, e essa entrevista na Veja acaba resultando na queda do Fernando Collor. Eu volto a lembrar vocês, lembra que eu comecei falando que a mãe de santo sobe a rampa, ela leva uma espécie de coisas de magia negra para o Planalto, aí o PC morre, houve um mando para se matar, e a pessoa o Silvio Santos tenta ser o presidente, o candidato, ele declina,
Inclusive, pelo que eu sei, houve orientação realmente porque ele já sabia de intenções um pouco malignas das outras partes. Aí você tem o assassinato do PC, você tem o irmão, Pedro, que está bem e de repente ele tem um câncer, esse câncer na cabeça dá metástase e ele acaba morrendo muito rapidamente. Também no dia, eu estava também no programa do Gugu e defendo o Pedro, que é o irmão do Collor, e a mídia amava o Collor, imagina. Todo mundo ficou contra o Pedro. E eu lembro que ao vivo eu defendo o Pedro e no outro dia eu recebo inclusive flores, eu recebi um telefonema da Teresa Collor agradecendo pela defesa que eu fiz, porque ninguém acreditava. Na época existia o que chamávamos de colorismo. As pessoas saíam vestindo roupas verde e amarelo em defesa do presidente e todo mundo que era contra o presidente não tinha conhecimento do grande homem que ele era, porque também teve a mesma história, que ele veio num cavalo branco para salvar o Brasil, que ele ia parar com a corrupção, e a gente viu no que deu. Por que eu estou falando tudo isso? Como eu previ no vídeo publicado no meu canal, o Queiroz foi preso e o Queiroz ele era considerado e é considerado o caixa 2 do filho Flávio Bolsonaro, filho do presidente. O mais surpreendente, e aí é que eu quero chegar, é que o Queiroz foi preso na casa do advogado Frederic Wassef, esse homem também chamado como Fred. Por que eu estou falando isso? Para vocês entenderem onde eu quero chegar. Em 1992, esse Fred, ele juntamente com o líder, eles eram líderes de uma seita satânica chamada Lux, L-U-S. Inclusive, até o nome está errado. Ele é tão ignorante que ele colocou até o nome errado da seita satânica. Em 1992, ocorreu uma investigação no Paraná sobre uma seita que poderia ter sacrificado uma criança. Portanto, quem fazia parte da Luz, L-U-S, era o dirigente e também o advogado Frederic. Esse mesmo advogado que diz que não sabe como o Queiroz entrou na casa dele. Ou seja, percebe onde eu quero chegar? Em 92, um homem no Paraná, juntamente com um dirigente de uma seita de magia negra, supostamente uma criança some de 6 anos, ninguém encontra, ele poderia ter usado para um ritual, e eis que surge no cenário, em Brasília, surgindo novamente, subindo a rampa novamente, nós temos um advogado que está ligado com o presidente. O diabo, ele com a sua malícia, ele acaba voltando para Brasília. Portanto, o ambiente do diabo é sempre muito propício aonde existe o poder e aonde existe o dinheiro. Então, o que eu quero dizer para vocês? Às vezes as pessoas falam, eu acho que eu sou tentada pelo demônio. A menos que você seja uma pessoa milionária, não tem por que o diabo te atentar. Porque o que ele quer? Ele quer o poder, ele quer o dinheiro, ele usa as pessoas para conseguir o que ele deseja. No caso do Fred, do advogado, ele fazia parte de uma seita da magia negra, de satanismo, chamada o Luz. Só que é um Luz com S, inclusive, que é errado. E o culto se tratava a Lúcifer. Quem é Lúcifer? É a estrela matutina. Até o século IV, você acredita que uma seita de papas, eles se autodeclaravam luciferianos, mas hoje a igreja dá a Lúcifer o mesmo nome para quem é das trevas. Lúcifer, portanto, é o primeiro arcanjo, é a primeira estrela que nasce, que é Vênus. Lúcifer, ele é o primeiro arcanjo que surgiu junto ao caos. Quando fez luz, quando está escrito na Bíblia, Fiat Lux, Lúcifer surgiu. Ele era chamado de Lux, L-U-X, não luz com S, como o outro escreveu. Então, ele e Satã são seres infernais. É muito delicado. Portanto, o advogado, que nós ouvimos falar essa semana toda, ele diz ter sido dele a ideia de Bolsonaro ser presidente. Ele teria se apaixonado, segundo palavras dele próprio, onde está noticiado,
Palavras dele, ele diz que ele se apaixonou por Bolsonaro em 2014. E segundo o mesmo, ele conseguiu prever o futuro, dizendo que o Jair seria presidente. Ele em 2018, exato, ele assume a defesa do Flávio, mesmo contrariando os advogados da família. O delegado Luiz Carlos de Oliveira, que abriu inquérito sobre o desaparecimento de Leandro Bossi, de 6 anos na época, decretou a prisão de Frederic. O menino, portanto, teria sido morto por conta de rituais. Outro detalhe, a mesma casa que Queiroz ficou escondido há 28 anos atrás, também lá cresce que ocorria a prática da magia negra. Poder e magia, sangue, vidas inocentes, tudo por conta do poder. Desde o início desse governo, sonda uma névoa estranha. Extremistas da direita, eles insistem em levantar a bandeira neonazista nas ruas da Paulista, de Brasília. Eles prezam pelo diálogo intolerante. Por exemplo, quando você vê o ex-ministro Abraham, que saiu fugido para os Estados Unidos, e em outros diálogos fica explícito uma versão nazista. Lembra do Roberto Alvim, que ele recria um cenário muito típico do nazismo? Percebe uma aura pesada, a mesma aura nazista, né? Na década de 1930, ela acaba ressurgindo e duas pessoas ligadas a esse espectro da maldade. Ou seja, o diabo ele não folga. Ele não é porque o Collor sai, ele quer estar no poder. Então ele usa as pessoas, essas pessoas conscientes ou não. Aí você fala, Mônica, você está querendo dizer que o Jair Bolsonaro é ligado à magia negra? Absolutamente não. Mas ele usa sempre aquela pessoa, ele nunca desgruda daquela pessoa, ouvir e volta, ele volta para o poder. Portanto, nós estamos vivendo um Plutão com Plutão em mau aspecto. É a mesma energia do Holocausto, quando morreram 6 milhões de pessoas. Infelizmente, algumas não acreditam que morreram. Essa energia permeia o Brasil, permeia o mundo e que marcou, no dia que eu estou gravando esse vídeo, no dia de ontem, 1 milhão de infectados. Nós temos, portanto, Plutão, mau aspecto com Plutão e também com Netuno. Netuno foi a câmara de gás, o planeta Netuno rege o gás. E agora nós temos o mesmo Netuno, invisível, o vírus que matou aqui no Brasil muita gente. Nós não temos mais a Mãe de Santo em ação, a Mãe de Santo que subiu e desceu o Planalto. Aliás, um comentário meu me incomoda muito as pessoas subindo a rampa do Planalto, sabe? Pegando a bandeira dos Estados Unidos, a bandeira de Israel. Gente, virou um circo. Deveria ter alguma coisa de proteção na frente, onde as pessoas não poderiam ficar subindo e descendo, rolando. Que isso, gente? Eu só vejo isso no Brasil. Você tem que ter respeito pelas considerações relacionadas às ordens do governo, a patrimônios governamentais. Nós deveríamos ter um respeito, deveria ter um cordão de isolamento. As pessoas não podem subir de qualquer jeito, é uma falta de respeito. A Mãe de Santo, que agora é pastora, claro, né, que é pastora, imagina se não ia ser, assim como o rapaz que é um absurdo, que mata a Daniela, filha da Glória Pérez, com 18 tesouradas, ele agora é pastor. Quer dizer, aqui no Brasil é tudo uma brincadeira. Quer dizer, inclusive ele sai nas participações em Brasília, dizendo que ele luta por um Brasil melhor. Ele dá 18 estocadas na moça e agora luta por um Brasil melhor. Nós não temos a Mãe de Santo que virou pastora, mas nós temos o astrólogo Olavo de Carvalho, que é um negacionista e ele tem uma mente um pouco... Eu fiz o mapa dele, eu vou gravar esse vídeo. Ele tem uma mente quase beirando com alguma coisa do gênio contrário muito forte. Eu vou mostrar esse vídeo depois para vocês. Inclusive, creio ter sido dele a ideia do presidente em uma live beber leite. Esse leite era um símbolo nazista que prezava por a supremacia branca. Então foi uma orientação subliminar. Quem orientou, orientou mal. Eu acho isso usando o presidente, inclusive, aí nesse ponto eu acho ele ingênuo de fazer o que os outros estão pedindo. A impressão que dá é que a gente nunca aprende. As pessoas acabam
confiando cegamente em políticos, então elas acabam se decepcionando. E nas próximas eleições a gente acaba por anular nossos votos. E a cada ano a gente acaba elegendo presidentes um pior que o outro. Ou seja, toma cuidado. O que eu queria dizer para vocês é que essa energia satânica, negativa, de magia negra, ela existe e ela é poderosa. Na mesma forma que eu acredito e estudo os anjos, são 9 coros angelicais, existem 9 coros demoníacos infernais. Como é que a gente identifica esses 9 coros infernais? As pessoas berram, falam palavrão. Quando você estuda anjo, você fala numa frequência mais delicada, quase uma ópera. Você tem que ter um equilíbrio, inclusive, para falar, evitar falar palavrão, evitar brigar. Já o coro dos 9 anjos inferiores ou contrários, como é que eles querem se sobressair? Com a maldade, com palavras de baixo calão, com pragas, com pessoas que falam muito alto, com brigas, armas. Gente, se você é do bem, se afaste. Me corta o coração ver aquelas senhorinhas de 60, 70, 80 anos nas participações com grupos de extrema direita. Não leve a sua mãe para um lugar desses, faz mal para a energia dela. O que eu queria dizer para vocês, quem anda com porcos, farelo come. Toma cuidado, toma cuidado. O Brasil está descendo ladeira abaixo. A gente não vai conseguir, através dessa vibração nazista, pesada, ditatorial, a gente nunca vai conseguir ser primeiro mundo. E o que eu mais quero, sendo eu de Virgem com Aquário, que é o mesmo signos do mapa do Brasil, eu quero ver o meu Brasil vitorioso, porque creio ser o nosso país, a terra prometida, a terra do Evangelho, a terra de Deus, a terra de gente boa, trabalhadora, que acredita, que confia, que sabe que vai ser feliz. Pare você de fazer trabalho de macumba, de amarrar. Você pensa que pagando está resolvido? Não, porque o gênio contrário, o lado negativo de todo culto que você fez, fica em você e não vai nunca mais embora. Aí você pergunta, será que é por isso que minha vida não vai para frente? Pensa com carinho quando você paga alguém para fazer uma maldade. Tua mão também está suja de sangue, tá bom? Eu vou ficando por aqui, agradecendo com humildade, com amor e devoção a Cristo, a Deus Nosso Senhor, a Ave Maria Nossa Senhora, que os anjos continuem nos protegendo. Faça essa reflexão, pensa com carinho no que eu falei, tá bom? Gratidão.